Abra comigo a sua Bíblia, pegue aí a Santa Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1, até o versículo 6 nós vamos fazer leitura. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 1, até o versículo 6. Amém? Abra sua Bíblia, vá acompanhando conosco. Você está em casa, por algum motivo de dificuldade de estar conosco nesta manhã presencial, ou porque mora bem distante, mas deseja estar conosco. Cumprimentava um casal aqui pela manhã, dizia: olha, a gente até pega o culto online, mas não se compara estar nesse ambiente de glória. Diz assim, Marcos capítulo 6: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Verso 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, e em sua própria casa, que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Pode sentar e fique atento, anote, registro que você conseguir registrar, anote que você consegue anotar, porque Deus quer falar e Deus quer ministrar conosco. Tem outro texto que diz em Lucas capítulo 4, verso 22, que diz assim: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca. E diziam: não é esse o filho de José? Mas eu chamo a atenção de vocês todos, de todos nós aqui, para Marcos 6, 3, onde nós lemos, que faz uma pergunta: não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Não é esse o carpinteiro, filho da Maria, do Tiago, irmão do Tiago, do José, do Judas e do Simão? E as irmãs dele vivem aqui entre nós, e se escandalizaram nele. Chama mais atenção ainda, no versículo 3, seguinte: não é esse o carpinteiro? Você não é o carpinteiro? Peraí, mas esse que está ensinando essas coisas tão bonitas, tão belas, não é o carpinteiro? É interessante que a fama de Jesus naquela cidade de Nazaré, ele era o carpinteiro. Todo mundo conhecia Jesus como carpinteiro, só isso, nada mais do que isso, o carpinteiro. Peraí, mas como é que o carpinteiro aprendeu tanta coisa linda que está ensinando? Como é que pode esse carpinteiro, simples carpinteiro, trazer esses ensinamentos tão profundos? E como é que pode esse carpinteiro fazer milagre? Como se ouve falar que ele faz milagre? E as maravilhas que estão acontecendo, é o carpinteiro, mas ele viveu com a gente aqui. Nós conhecemos a sua mãe, a Maria, todo mundo conhece a Maria em Nazaré.
Todos também conhecem. Os irmãos dele, o Tiago, o José, o Judas, o Simão e as demais irmãs. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre a importância que tinha um carpinteiro para aquela época. Hoje, o carpinteiro também é importante na construção civil, na construção naval. Muitos trabalhos não seriam possíveis se não tivesse um carpinteiro. O carpinteiro é essencial. E o carpinteiro mais famoso do mundo é Jesus. Jesus, o carpinteiro mais famoso da história. O carpinteiro mais famoso do mundo é Jesus. Ou você conhece um carpinteiro mais famoso do que ele, do que o Senhor Jesus? Não tem, não há, não existe. Tanto Jesus como seu pai adotivo José foram chamados de carpinteiro. Mateus 13, versículo 55, faz menção. Marcos capítulo 6, verso 3, também diz, não é esse o carpinteiro? Ele era chamado de carpinteiro, era conhecido como carpinteiro. Eu digo, como nós conhecemos Jesus hoje? Hoje nós conhecemos Jesus diferente. De um modo geral, nós sabemos que Jesus é grande, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele é incomparável. Jesus é incomparável. Mas esse Jesus a qual você já teve uma experiência, mudou a tua vida, trouxe um destino para você, trouxe paz que você não tinha. Um dia ele foi chamado de carpinteiro. Conheciam Jesus de maneira limitada, como também você um dia conhecia Jesus de maneira limitada. Era conhecido de maneira limitada em Nazaré, carpinteiro. Às vezes também o nosso entendimento a respeito de Jesus Cristo é o carpinteiro, ou alguém que nós aprendemos na escola, ou alguém falar, o vô falou, a tia falou, a minha mãe falou sobre Jesus, e nós conhecemos de maneira limitada. Marcos 6 diz, não é esse o carpinteiro? Filho de uma mulher tão humilde, de uma mulher simples, Maria, filho e membro de uma família insignificante, conforme Mateus capítulo 13, verso 55, de uma família sem expressão. E a pergunta fica, não é esse o carpinteiro? Nós conhecemos a sua mãe Maria, nós conhecemos também os seus irmãos, o Tiago, o José, o Simão, o Judas. Mas o que faz o carpinteiro no Novo Testamento? No Novo Testamento o carpinteiro era alguém que fabricava, era um fabricante, era um artesão, era alguém que trabalhava na madeira. Alguns dizem que não trabalhava apenas na madeira, mas também sabia trabalhar no metal e outros materiais. Isaías 44, versículo 13 ao 17, ali fala dos ofícios, das aplicações. Também indicava que era alguém que trabalhava em construções. Um carpinteiro, ele fazia muitas coisas. Então, muitas construções envolviam pedras, mas envolviam madeiras. A construção do templo que Salomão construiu, veio muita madeira. Madeira que foi importada, eles importaram madeira para construir o templo. 1 Reis capítulo 4 até o capítulo 7 fala da construção do templo, as madeiras que eram utilizadas e as pessoas que sabiam trabalhar com madeira. E aí, como Jesus atuava num ambiente rural, é muito provável, é bem provável que fabricasse carroças, consertava os arados, talvez entalhasse também bacias, fabricavam bacias. Aos mais antigos que lembram da gamela, né? A gamela é feita de madeira, então talhavam também a madeira para fazer gamela. As colheres de madeira,
enxadas, precisava de alguém que soubesse trabalhar na madeira, para construir baús. Era utilizado o trabalho de um carpinteiro, era feito com madeira. Os bancos, as mobílias de uma casa, passavam pelas mãos de um carpinteiro. A cama que se construía, passava pelas mãos de um carpinteiro. Os galpões, para armazenar as coisas, para guardar as coisas, eram passados pelas mãos de um carpinteiro. O carpinteiro consertava telhado, cobria o imóvel, a casa, o galpão. Jesus, amados, Jesus, nosso Salvador, ele gastou muito tempo na vida dele. Grande parte da vida de Jesus foi no ofício como carpinteiro. Foi trabalhando com madeira. Agora, um problema que existiu foi porque Jesus cresceu e morou em Nazaré até por volta dos seus 30 anos. Próximo dos seus 30 anos, Jesus saiu de Nazaré. E aí Jesus foi para Cafarnaum, em outra cidade. E dali Jesus começou a peregrinar por aldeias, por cidades, por muitas regiões. E durante esses 30 anos ele trabalhou, sustentou a família. Segundo relatos, histórias, José, seu pai terreno, adotivo, veio a falecer, e ele sustentava a família, e ele mantinha a família com esse ofício, porque ele aprendeu esse ofício. Ele se tornou o carpinteiro daquela pequena cidade de Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade insignificante. Aliás, Jesus veio de uma família simples, pobre, insignificante na sociedade. A sua nação também, Israel, Judá, era um país pequeno, uma nação pequena. A vida de Jesus, ela foi curta, 33 anos, mas Jesus influenciou demais muitas vidas, muitas nações. E eu digo assim, o reino de Jesus jamais terminará, jamais vai ter fim. Porém, Jesus começou a passar por muitos lugares, ressuscitando mortos, curando os paralíticos, libertando os oprimidos do diabo, os perturbados, as pessoas que estavam com a vida destruída. Jesus deu sentido para essas pessoas. Agora, um dia Jesus voltou para Nazaré, Jesus voltou para a sua cidade, e ele foi para uma sinagoga. Sinagoga era um lugar onde as pessoas iam para ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. As sinagogas, elas começaram a existir quando Israel foi para a Babilônia, cativeiro, foram levados cativos para a Babilônia, na época de Esdras, na época de Neemias, na época de Daniel, de Ageu, Zacarias e tantos outros profetas. Lá longe do templo, o templo destruído, eles começaram a se reunir num grupo de homens e discutir a respeito da palavra de Deus. Aí Jesus entrou em Nazaré, Jesus entrou numa sinagoga. E aí a Bíblia diz que os que ouviram Jesus ficaram espantados, estarrecidos com a sua sabedoria, com os milagres que Jesus operava. Infelizmente, apesar das evidências, dos ensinos e os milagres, eles não conseguiram crer em Jesus. Veja bem, os de Nazaré não conseguiram crer em Jesus, não conseguiram acreditar em Jesus. Por quê? Porque apenas conheciam como aquele que havia sido carpinteiro naquela pequena cidade. É uma cidade pequena porque eles conheciam toda a família de Jesus. Os habitantes de Nazaré, eles não conseguiram entender como que um carpinteiro havia se tornado um grande mestre, e eles não conseguiam entender. Então eles resolveram o seguinte: eu não creio porque eu vi esse rapaz,
Eu vi se criar aqui. Se criou com os meus filhos. Eu vi ele adolescente. Eu conheço ele, ele trabalhou, e quantas coisas ele fez para o meu tio, fez para minha mãe, fez para mim também, alguma obra. E já era tão conhecido na cidade, ele era famoso na cidade pela sua profissão, por aquilo que ele fazia no seu passado. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de crer na tua mudança e na tua transformação, porque conhecem o teu passado. Muitas pessoas estavam tendo dificuldade de crer em Jesus, como Cristo, como o Messias, porque conhecia a vivência dele, e conhecia de maneira limitada, por causa da sua profissão, por causa de o fato de que ele era simplesmente para eles um carpinteiro. E eu digo que hoje, para muitas pessoas, Jesus ainda continua sendo só um carpinteiro, só isso, porque eu não preciso de um carpinteiro, eu resolvo. Eu tenho outros carpinteiros, existem outros carpinteiros, e não precisa ser Jesus, pode pegar o outro, fulano, beltrano, ciclano. Eu tenho um cartãozinho aqui de um outro carpinteiro, então não preciso de Jesus, porque ele é só um carpinteiro. Gente, nós não podemos ser como o povo de Nazaré, que não conseguimos nos relacionar com Jesus, porque a gente sabe, Jesus é só um carpinteiro. Para muitas pessoas ainda hoje, Jesus não passa de um carpinteiro. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus é muito mais do que um carpinteiro. Amém? Ele é muito mais do que carpinteiro. Aliás, é o melhor carpinteiro que esta terra já viu. O melhor carpinteiro que já passou sobre a face da terra é Jesus. Porque ele pega uma madeira que ninguém dá valor, e ele faz dali uma linda obra de arte. Nos primeiros anos do cristianismo, o fato de Jesus ter sido um carpinteiro, os judeus espalharam por Israel, os de Nazaré, os nazarenos espalharam por Israel. Não, é o seguinte, até dizem que faz milagre, mas ele é carpinteiro. Os opositores de Jesus pegavam o passado, não, ele é só carpinteiro, ele é um embusteiro, ele é um enganador, ele quer enganar as pessoas, é um carpinteiro. Então era motivo de gracejo, era motivo de zombaria, porque ele era carpinteiro. Era uma maneira de desprezar aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós na cruz do Calvário, porque era carpinteiro. A fama que eles tinham e eles conheciam sobre Jesus era tão limitada, e que é tão somente a um nível deles saberem que ele é apenas um carpinteiro. Mas observa que aquele que construiu o universo juntamente com seu pai, agora também ele fabrica pequenas coisas. O construtor do universo, o criador do universo, Jesus estava com o pai na criação, agora está trabalhando e fabricando pequenas coisas. Mostra que é a sua humildade, mostra a sua responsabilidade. E aí agora Jesus nos ensina que é possível servir a Deus trabalhando no dia a dia. Carpinteiro, o que você é? Eu sou pedreiro, eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um enfermeiro, eu sou um podólogo, eu sou um faxineiro, eu sou um mestre de obras, eu tenho uma função. Mas não esqueça que essa função, na parte de Deus, há um propósito muito maior do que aquilo que você faz. Muitas pessoas te conhecem pela tua profissão, muitas pessoas chamam você por causa da tua profissão, muitas pessoas acham que você é só aquilo que é a tua profissão. Porém há um projeto eterno de Deus, um projeto maravilhoso de Deus com a tua vida, e Deus tem um projeto muito maior do que você ser apenas um carpinteiro, ou exercer a tua profissão. Mas exerça a tua profissão com excelência, para que através da tua profissão você possa honrar a Deus, você possa demonstrar que realmente faz com excelência.
Eu acredito que o que Jesus fazia era o melhor de todos. Não havia carpinteiro igual a Jesus. Acredito que a agenda de Jesus de serviço sempre tinha serviço, porque ele fazia de maneira excelente, como sempre realizou a sua obra de maneira excelente. Quando nós servimos as pessoas com o nosso trabalho, nós estamos adorando a Deus, nós estamos servindo a Deus, servindo, ajudando, cooperando. Jesus fazia isso. Jesus abençoava pessoas através do seu trabalho, mas infelizmente as pessoas rotularam Jesus apenas, somente um carpinteiro. Agora, como é que os moradores de Nazaré, como que os nazarenos aguardavam o Messias que era prometido nas Escrituras, segundo os profetas? Certamente eles aguardavam que o Messias, o grande esperado, que o Cristo, e vamos lembrar que o nome Jesus é o nome pessoal dele, Cristo é um título dado àquele que viria, conforme os profetas no Antigo Testamento profetizaram, que viria para salvar a nação, para libertar a nação, aquele que teria um reino semelhante a Davi, aquele que seria superior a Moisés. Eles esperavam, eles aguardavam, mas os habitantes de Nazaré iriam crer na mensagem de Jesus se fosse a mensagem pregada por alguém mais nobre, alguém com todo o glamour, alguém famoso, alguém que tivesse fama muito grande, e não alguém simples, não alguém da sua cidade, não de um carpinteiro. Então eles rejeitaram, porque não era o estereótipo que eles aguardavam, que eles esperavam que fosse o Messias. Não poderia ser jamais aquele, porque ele era o carpinteiro, ele era apenas, somente um carpinteiro, e não passava disso. Então, como a mensagem do céu veio, pregada por alguém que era igual a eles, então eles não creram. Mas o interessante é que eles achavam que conheciam Jesus muito bem, porque ele havia crescido entre eles, e havia trabalhado para eles, e apesar de conhecer Jesus como carpinteiro, eles não conseguiram conhecer Jesus como Salvador. Conseguiram conhecer Jesus apenas como carpinteiro, e não como Salvador. Eu quero trazer aqui uma aplicação desta mensagem sobre Jesus, que passou a maior parte da sua vida fabricando, consertando objetos, casas, e ele foi escolhido e enviado como ungido de Deus para consertar não somente bancos, casas, mesas, tudo a respeito de madeira, mas veio para consertar a nossa vida, veio para dar um jeito na nossa vida. O carpinteiro de Nazaré tem mais poder do que imaginamos. Quando não tem solução para a medicina, mas para o carpinteiro de Nazaré tem solução. Quando não tem solução para o casamento que está quase acabando por causa de temperamentos, ou por causa do jeito de ser, e que não tem solução, não tem quem consiga ajudar a restaurar aquele casamento, para o carpinteiro de Nazaré tem solução, porque ele tem poder, e ele sabe como agir. Digo, meus amados, muitas vezes nós conhecemos Jesus de maneira tão limitada, mas o carpinteiro de Nazaré, ele tem mais poder do que nós imaginamos. Ele consegue restaurar lares, ele consegue ainda restaurar famílias, ele consegue pegar pessoas estragadas, pessoas machucadas e curar, pessoas tristes e dar alegria.
pegar pessoas condenadas e restaurar. É o carpinteiro desprezado de Nazaré, que conseguia ver em alguém o que os outros não viam, e manifestava o seu poder, o seu Espírito Santo, e transformava numa obra de arte. Eu, você, quantos já nos renderam aos pés do carpinteiro de Nazaré, e tivemos a nossa vida impactada por Ele, mudada por Ele, transformada por Ele, e deu um sentido, criou um sentido na vida. Quem nós éramos? Você era um tronco jogado no chão, sem valor, sem expressão, ninguém dava nada, ninguém olhava para você, todo mundo dizia, aquele tronco no meio do caminho atrapalhando. Aí vai o carpinteiro de Nazaré, serra o tronco, serra o outro lado do tronco, e começa com as suas ferramentas a cortar, começa a tirar algumas coisas dali, e começa a construir uma obra. E aí agora, de jogado no campo, jogado no lixão, vai para cima de uma mesa, para ornamentar, para embelezar, para dar sentido. E aí chega a visita e diz, olha, que coisa mais linda, que coisa tão bela. Mas por que agora está bonito, está belo? Por uma coisa, passou pela mão do carpinteiro de Nazaré. Aqui nós temos o gasofilácio, tá legal, tá bonito, mas um dia foi só um tronco. Lembre-se disso, um dia você foi só um tronco. O que o diabo quer fazer é com que você acredite que você é apenas um tronco, que você não tem jeito. Não importa se você tem muito nó, não importa se você é madeira dura, pois o carpinteiro de Nazaré pegou um homem chamado Saulo de Tarso, lenha dura, difícil de dobrar, difícil de serrar, mas transformou no maior missionário da história. Escreveu mais da metade do Novo Testamento, foi esse. Mas Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, conseguiu transformar em um vaso, em alguém útil, em alguém que se tornou bênção. Quem sabe no teu coração vem, puxa vida, mas já dei tanto prejuízo, eu já menti para tanta gente, eu já pratiquei tanta coisa errada, eu já pequei tanto na minha vida, será que Deus me aceita? Eu digo, olha, para o mundo já te rejeitou, mas o carpinteiro de Nazaré olha para você e diz, olha, vou fazer uma boa, excelente obra, eu vou transformar. E aí vem um processo dele, e às vezes começa a doer, sabe? Aí você entrega a vida para Jesus, e aí Jesus é o seguinte, o carpinteiro de Nazaré diz que, olha, no mundo vocês vão ter aflição, sabe por quê? Eu vou dar uma trabalhada em vocês, eu vou começar a serrar, eu vou começar a tirar os excessos, mas eu vou transformar você numa obra de arte. Só o carpinteiro de Nazaré que olha para você e diz assim, tem jeito, tem solução. Então, infelizmente, o que aconteceu em Nazaré ainda acontece nos dias de hoje. Em Nazaré, Jesus era somente conhecido como carpinteiro, mas ninguém conseguiu enxergar e ver que no carpinteiro de Nazaré tinha alguém que era muito mais do que um carpinteiro. Infelizmente, ainda hoje muitas pessoas que pensam que conhecem Jesus muito bem, se cresceram dentro de uma igreja, iam para a escolinha, por momento de pandemia não estamos tendo as atividades para as nossas crianças, como nós tínhamos ali na base 1, no Vicentina, né? Mas agora em agosto já vamos ter uma atividade para as crianças, né? E vamos ter mensalmente uma atividade para as crianças, até que começamos também a fazer um novo prédio,
certo? E vai ser top, vai ser excelente o novo prédio, com muitas salas, salas mais espaçosas, ok? Auditório para as crianças, auditório também auxiliar, gente, extraordinário. Há 2 anos atrás, esse lugar aqui estava entupido de lixo, horrível de feio, e hoje está bonito demais. O piso nós estamos investindo aí. Esse mês de julho nós estamos trazendo os refletores que temos lá no Vicentino, estamos trazendo os refletores para cá, a iluminação de lá para cá. Em novembro ou dezembro já compramos também toda outra iluminação, semana também chegou mais outra parte. Gente, vai ficar lindo demais. Mas é um processo, é um avanço, é um prosseguimento. Então, muitas pessoas cresceram na igreja, ouviram histórias da Bíblia, cantaram hinos a respeito de Jesus, mas a vida espiritual ainda é um relacionamento com Jesus, apenas um Jesus carpinteiro. Não passa disso, ainda está limitado. Como os moradores de Nazaré, era apenas um carpinteiro. Mas eu quero dizer que o que Jesus quer ser para a tua vida é muito mais do que um carpinteiro. Ele não quer ser apenas um carpinteiro para você. O carpinteiro, eu não preciso dele todo dia. Você não precisa de carpinteiro todo dia. Nós não precisamos de carpinteiro todos os dias. É só quando lá, de vez em quando, uma emergência, uma necessidade, um futuro planejamento. Jesus não quer ser um carpinteiro, que lá de vez em quando você precisa. Jesus quer ser Senhor da tua vida, Deus sobre a tua vida, que você precisa dele todos os dias, todo o tempo, toda hora, em todo instante, e que não consegue viver longe dele. Jesus não quer ser apenas carpinteiro, Jesus quer ser o ar que você precisa. Sem ar você não vive. Jesus não quer ser apenas carpinteiro, Ele quer ser o pão da vida, e você não vive sem comida. Jesus não quer ser apenas um carpinteiro, Jesus quer ser a água da vida. Você não vive sem tomar um líquido, sem tomar água. Não quer ser apenas carpinteiro. Para Nazaré, é carpinteiro. E para nós, o que Jesus é? Quem Ele é para nós? Um carpinteiro que, de vez em quando, eu preciso, ou outro pode resolver o meu problema. Não precisa ser esse carpinteiro. Jesus quer ser muito mais do que um carpinteiro para nós. Muitos ficaram com a impressão de Jesus, talvez um bom mestre, o cara ensina bem. Um profeta, um milagreiro qualquer, que nos momentos difíceis, a gente recorre a Ele, e Ele vem aqui, dá uma apertada dali, dá uma serrada de lá e resolve o problema. Muitas pessoas não conseguem ver que Jesus é muito mais do que um carpinteiro. Meus amados, eu quero dizer nesta manhã, que Jesus é o Messias, é o Salvador. Veio morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados, e veio para nos libertar do cativeiro, veio nos libertar da prisão, veio nos libertar dos vícios, veio para nos libertar das angústias, das mazelas que a nossa alma sofre. Jesus é o médico por excelência, Ele é médico dos médicos, Ele é o Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é fiel, e Ele não nos abandona. Ele disse: olha, eu estou com vocês todos os dias eu vou estar com vocês. Eu não preciso de um carpinteiro todos os dias, eu preciso de Jesus todos os dias. Ele não é somente um carpinteiro, Ele é muito mais do que um carpinteiro. É Ele que intercede pelos seus. Romanos capítulo 8, verso 34, diz assim: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Não é um carpinteiro somente, é mais do que um carpinteiro. Jesus não é um carpinteiro para mim, Ele não pode ser um carpinteiro para você. Jesus é muito mais, muito além do que um carpinteiro. Ele é juiz, e Ele vai voltar.
Ele prometeu. João 14, Ele prometeu que vai voltar. Ele fez uma promessa que vai arrebatar a sua igreja. O carpinteiro não arrebata. Jesus Cristo é o Senhor. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertence a Ele. Meus amados, que nós venhamos a andar, caminhar e crescer nele, desenvolver a nossa fé nele, e não tê-lo como limitado apenas. Muitos rejeitaram ele, muitos não creram nele. Tito capítulo 2, verso 13 nos diz o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é apenas um carpinteiro, é Salvador. Ele que vai me salvar do inferno. É como assim? Vamos olhar agora ele como carpinteiro. O que o carpinteiro pega, a madeira que ele pega, ele não pega para botar no fogo. Alguém pega uma lenha, vamos botar no fogo, vamos fazer lenha, fazer comida. A madeira que o carpinteiro pega, ele vai usar, e aquela lenha não vai ser queimada não. Ela vai ser utilizada para um propósito. Aí quando Jesus pega a tua vida, não é para te lançar no inferno não, é para te livrar do inferno. O que vai para a mão do carpinteiro não vai para o fogo. O que vai para a mão do carpinteiro, ele vai ser realizado um trabalho nele, e não vai para o fogo. Se você não estiver na mão do carpinteiro, Jesus Cristo, você vai para o fogo. Você vai para a condenação eterna. Você vai para o inferno, porque você não está na mão do carpinteiro. Eu digo, boa coisa a gente estar na mão do carpinteiro Jesus Cristo. Amém? Diz, Senhor, pode me pegar. Senhor, me pega. Senhor, me pega da tua mão, Senhor. Coloca as tuas digitais na minha vida, Senhor. Coloca as tuas impressões na minha vida. Eu quero ter, Senhor meu Deus, as tuas mãos na minha vida. Eu digo, Jesus continua, meus amados, pegando aí num tronco, sem forma, torto, transforma, faz algo útil, e o que ele pega não vai para o fogo. Eu digo assim, Deus quer, através do seu Filho Jesus, conhecido em Nazaré apenas como um carpinteiro, mas Ele quer fazer algo, Ele quer dar sentido na tua vida. Eu quero findar esta mensagem dizendo o seguinte, que Jesus tem um plano para a tua vida, e Jesus tem um propósito para a tua vida. Jesus tem um apontamento para a tua vida. Eu encerro esta mensagem dizendo que Jesus é muito mais do que um carpinteiro, vai muito mais do que você conhece, muito mais do que você imagina. Jesus é aquele que nos completa, a sua glória enche o céu, a sua glória preenche toda a terra. Ele está em todos os lugares porque Ele é onipresente. Ele tem todo o poder porque Ele é onipotente. Ninguém limita Ele e nem a sua mão. O que Ele começou a fazer humanamente, aprendeu profissionalmente, continua ainda fazendo hoje o mesmo ofício. Não simplesmente como um carpinteiro, mas como o melhor carpinteiro, que pega a nossa vida sem sentido e sem forma, vazia, e torna em algo útil, torna em algo precioso. Nada vale, nada valia, agora tem valor. Uma vez eu li uma história de alguém que tinha lá um tronco lá no seu pátio. Para ele era sujeira. Um dia ele pegou com muito esforço, rolou, botou lá na calçada. Por ele passou um artista, alguém que sabia trabalhar na madeira. Pegou aquele tronco, botou na sua caminhoneta, levou para o seu ateliê e começou a lhe tirar coisas. E fez uma obra linda. Depois foi e vendeu no mercado, em uma loja muito cara. O dono daquele tronco que botou fora, teve naquela loja e disse, que coisa tão linda, que coisa preciosa, quanto custa? Eu quero comprar, não importa o valor, eu vou pagar. E levou aquilo que para ele era um lixo,
levou para dentro da sua casa uma obra de arte. Sabe por quê? Porque passou pelas mãos de quem sabe trabalhar. Às vezes a tua vida pode estar assim. Isso não tem sentido. Não faz sentido a minha vida. Quem sabe você até já pensou assim: minha vida não tem sentido, se eu morrer, ninguém vai sentir falta, não vai fazer sentido mesmo, está tudo estragado mesmo. Se estragar mais, não tem problema. Mas digo assim: coloca a tua vida na mão do Senhor Jesus, e você vai ver o que é esse carpinteiro desprezado em Nazaré, o que ele é capaz de fazer na tua vida. Eu convido vocês a ficarmos em pé, e eu profetizo nesta manhã que a tua vida vai mudar. Eu profetizo que a tua vida vai melhorar. Eu profetizo que o carpinteiro rejeitado de Nazaré, ele entra na tua história para gerar mudança, para gerar transformação, para gerar utilização, e dizer que você se torna, a partir de hoje, um instrumento nas mãos do Senhor. Você se torna uma bênção nas mãos do Senhor, porque Deus quer usar a tua vida. Aí você diz: mas eu sou tão limitado. Jesus não está olhando para você como alguém limitado. Jesus está olhando com o olhar do melhor carpinteiro que existe sobre a face da terra, e você vai ver o que Ele é capaz de fazer através da tua vida. Deus quer te usar. Deus quer você. Deus quer usar a tua vida. Deus quer transformar a tua vida de uma maneira tremenda, e só Ele tem poder, porque Ele sabe a habilidade extraordinária de ser um carpinteiro. Vamos orar? Faça nessa manhã, nesse dia de hoje, faça com Deus um propósito hoje, e diga: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos. Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, porque tu és o carpinteiro que eu preciso. O que eu preciso da minha vida? Preciso desse carpinteiro, que é muito mais do que um carpinteiro, e que você deseja também. Eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais, eu quero conhecer mais intimamente, eu quero conhecer de maneira maravilhosa. Jesus, amados, não é simplesmente alguém que criou uma religião. Não, Buda, Confúcio, Maomé foram alguém que iniciaram uma religião, mas Jesus é alguém que começa uma transformação. Pedro disse: Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Não é apenas um carpinteiro, mas alguém que mudou e deu sentido na vida de Pedro. Marta, ela disse: Senhor, eu creio que Tu és o Messias, eu sei que Tu és o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. João capítulo 10, capítulo 11, verso 27, eu sei que Tu és o Messias. Tu é a solução para a nossa vida, Tu é a solução para nós, Tu é a solução para esse mundo, que rendemos a nossa vida a Ele. Ó maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o carpinteiro, o único carpinteiro que traz paz, o único carpinteiro que transforma, que liberta e faz uma obra maravilhosa. Que Deus faça uma obra maravilhosa no teu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti em oração, reconhecendo que o Senhor é muito mais do que um simples carpinteiro de Nazaré. Nós Te reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque Tu pega uma lenha tão dura e que aos olhos de muitos inútil, e o Senhor transforma numa preciosa e linda obra de arte, Pai. Nossa vida nós colocamos aos Teus pés, nós entregamos totalmente ao carpinteiro rejeitado por Nazaré, e dizemos: nós precisamos não de Ti como um carpinteiro, mas muito mais
do que um carpinteiro, Senhor da nossa vida, aquele que muda a nossa história, aquele que transforma o nosso destino, aquele que nos traz a paz que excede todo entendimento, aquele que guarda o nosso coração, aquele que nos fez assentar com Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima de todo o poder, de todo o principado, acima de todas as forças. Senhor, nós precisamos, nós carecemos demais de Ti, Senhor. Oramos e buscamos, meu Deus, em Ti, e tudo nós entregamos ao Teu maravilhoso e precioso cuidado. Obrigado, Jesus, porque és mais do que carpinteiro para a nossa vida.